Trabalho de Filosofia, professor Cariel, turma Eletro 1. Ficamos com o tema estoicismo e os componentes do meu grupo são Arthur Gomes, Alanderson Cauã, Emanuel Eric, Glenda do Nascimento, que sou eu, José Victor, Marília Oliveira e Tauan Cabral. Bom, para começarmos nossa apresentação sobre o estoicismo, vamos falar da definição. Estoicismo é uma escola e doutrina filosófica que surgiu na Grécia Antiga, que preza a fidelidade do conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. Sendo assim, para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, deveria depender apenas de suas virtudes, ou seja, os conhecimentos e valores, abdicando totalmente o vício, que é considerado pelos estoicos um mal absoluto. O estoicismo também ensina a manter uma mente mais calma e racional, independente do que aconteça. Ensina que isso ajuda o ser humano a conhecer e se concentrar naquilo que pode controlar, e não se preocupar e aceitar o que não tem controle. O termo estoicismo surge da palavra grega estoa, que significa pórtico, locais de ensinos filosóficos para os estoicos. A perfeição humana estava fundamentada na ideia de que os seres humanos estão ligados à natureza. Assim, devem negar seus desejos para a realização de uma vontade guiada pela razão, em conformidade com essa natureza. Ou seja, uma corrente filosófica onde a virtude depende da vontade subordinada à razão, sendo considerada a base para se atingir a felicidade. Estoicismo antigo, estoa antigo. Período mais focado na doutrina ética. Estoicismo helenístico, romano. Estoa médio, período mais eclético. Estoicismo imperial, romano. Estoa nova, de cunho mais religioso. Fundamento nas eras históricas. O primeiro período do estoicismo antigo desenvolveu-se no século III a.C., com Zenão, Dercísio, Cleanto, Crisipo e outros. Dos dois períodos, foi neste que se desenvolveu o sistema estoico mais completo, preocupando-se seus representantes com a lógica, a física, a metafísica e a moral. Zenão, na sua doutrina, deu ênfase à parte ética, enquanto Crisipo desenvolveu a parte lógica e sistematizou a doutrina estoica. No segundo período do estoicismo médio, o pensamento estoico entrou em contato com o espírito romano, com o que combinou muito bem e se amalgamou. Panécio de Rhodes, 180 a.C. a 110 a.C. e Posidônio, 135 a.C. a 51 a.C., representaram essencialmente o médio estoicismo. Ela vem para responder às objeções das outras escolas. O terceiro período do novo estoicismo, o estoicismo religioso, está ligado a três grandes nomes. Sêneca, nascido no início da era cristã e morto em 65, Epicteto, 50 a 125 ou 130, e Marco Aurélio, 121 a 180, imperador em 161. Dos pensadores dos dois primeiros períodos, só temos citados de outros autores e resumos, mas de Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, tem-se obras conservadas no essencial. Foram eles os grandes propagadores do estoicismo no Ocidente. Daí passa-se a entender o estoicismo não como ciência, mas como uma missão e uma prática religiosa. As influências. O estoicismo tem várias influências, dentre elas a busca da felicidade, que combina muito com o distanciamento do sofrimento. Também há uma filosofia muito agregada ao estoicismo, que é o cinismo. Sim, o cinismo de Diógenes. Fora as pessoas que, como antigamente citadas, fizeram com que elas fossem muito popularizadas no Ocidente, sendo elas Zenão de Cítio, fundador dessa escola, Epicteto e Marco Aurélio. Principais filósofos da escola estoica. Cleanto de Assos viveu de 330 a.C. até 230 a.C. Discípulo do fundador da escola estoica Zenon. Cleantes nasceu em Assos, atualmente Turquia, sendo sua principal obra o Hino a Zeus. Importantíssimo no desenvolvimento do estoicismo,
e da introdução do conceito do materialismo na escola. Crispo de Solis, 280 a.C. até 208 a.C. Um dos maiores representantes do estoicismo, esse filósofo grego, nascido em Solis, foi discípulo de Cleantes de Assos e teve um papel importante na disseminação e sistemização do conceito estoico. Penécio de Rhodes, filósofo grego nascido em Rhodes, teve importante papel na difusão do estoicismo entre os romanos durante o tempo que ele morou lá. Foi considerado um dos maiores representantes na fase média estoica, sendo a sua principal obra intitulada Sobre os Deveres. Posidônio de Apêmia, filósofo, historiador, astrônomo e geólogo grego, nascido na cidade de Apêmia. Posidônio estudou em Atenas, local onde começa a se influenciar pelos ideais estoicos, sendo mais tarde embaixador em Roma. Seu pensamento foi baseado no racionalismo e no imperialismo. E por fim, Epicteto, filósofo grego nascido na cidade de Herípolis, atual Turquia. Viveu grande parte da sua vida como escravo romano e suas obras destacam-se Manual de Epicteto e Discursos, ditada por seu discípulo Arriano de Nicomédia. Principal doutrina. Tem como doutrina principal a felicidade através da ataraxia, que é o ideal da tranquilidade para que se possa viver em paz de espírito e de forma serena. A corrente filosófica, por valorizarem mais ações do que as palavras, não fazerem destinações sociais, o importante era a diversidade do cotidiano. Não importa o que acontecesse, sempre deve manter a mente calma e racional. Frases poderosas da filosofia estoica. Vamos começar com uma frase de Sêneca. Apressar-te a viver bem e pensar que cada dia é, por si só, uma vida. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Epicteto. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Marco Aurélio. Todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é a verdadeira loucura. Zenão. Agora podemos ver outra frase de Marco Aurélio. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Quem não se contenta com o pouco, não se contenta com nada. Epicuro. Os piores escravos são aqueles que estão constantemente servindo às suas paixões. Diógenes, o cão. Comece amanhã dizendo a si mesmo: eu me encontrarei com o intrometido, o ingrato, arrogante, enganador, invejoso, antissocial. Tudo isso acontece com eles por causa de sua ignorância do que é bom e mal. Meditações 2:1. Para entendermos melhor sobre o estoicismo, vamos falar sobre 3 grandes referências, começando por Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano com absoluto poder. Ele tinha um exército poderoso e temido. Ele era um homem extremamente rico, tinha o que quiser, na hora que quiser. Mas ao contrário de muitos loucos, pelo poder ele era diferente nesse quesito. Inclusive ele tem um livro sobre suas meditações e formas de pensar. Temos que destacar uma frase do livro dele. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase explica muito bem o porquê de Marco Aurélio ser alguém que preza tantos pensamentos. Outra referência incrível do estoicismo foi o Epicteto, que foi designado a ser escravo ao longo da sua vida. Ele fundou sua própria escola e ensinou a muitas e maiores mentes de Roma. Além disso, assim como Aurélio, ele também possui o próprio livro, Manual
do Epicteto. A terceira e não menos importante, Seneca foi tutor e conselheiro de Nero, um poderoso imperador romano. Fora isso, ele foi um grande dramaturgo e uma das pessoas mais ricas em Roma na sua época. Há coisas que não estão sob nosso controle e há coisas que conseguimos controlar. Isso nos faz refletir principalmente como devemos usar o nosso tempo da melhor forma, tentando ao máximo se concentrar em apenas coisas que podemos de fato controlar.